graça de Deus não é uma graça barata. Para nós, a graça ela foi sem custo, mas para Jesus ela teve um alto preço, um alto custo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Note que a nossa salvação ela foi conquistada por Deus através de Cristo Jesus, sem nosso merecimento, não vem das nossas obras, não há mérito em nós, não há em nós merecimento algum para receber a salvação. Inclusive, graça significa exatamente isso. Graça significa favor imerecido. Deus nos salvou sem que houvesse merecimento em nós, sem que houvesse em nós algum mérito para receber a salvação. Para Jesus, porém, a graça teve um alto custo, um alto preço. Jesus Cristo entregou a sua vida, Jesus Cristo se sacrificou por nós, Jesus Cristo derramou todo o seu sangue e entregou a sua vida na cruz do Calvário para que através do sacrifício dele nós fôssemos reconciliados com Deus, fôssemos perdoados por Deus, fôssemos justificados diante do nosso Senhor e Pai. Portanto, na nossa reflexão de hoje, nós vamos pensar a respeito do que é a graça de Deus. E a graça de Deus, primeiramente, ela não é uma permissão para viver pecando deliberadamente. Infelizmente, existem muitas pessoas que se apoiam na graça de Deus para justificarem seus pecados. Eu cometo deslizes, cometo erros, cometo pecados, desobedeço a Deus, mas para uma questão de desencargo de consciência, eu digo: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é amor, Deus vai me perdoar. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Portanto, note que quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ali com Jesus estavam crucificados nossos pecados. Jesus Cristo morreu para nos redimir dos pecados, para que o pecado não fizesse mais inimizade entre nós e Deus, entre Deus e nós, para que o pecado não mais nos afastasse do Senhor. Então Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e os nossos pecados eles foram cravados com Jesus Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus morre por nós, se entrega por nós, se sacrifica na cruz do Calvário em nosso lugar, nós, quando temos consciência do sacrifício dele, passamos a lutar contra o pecado. Nós não permitimos mais que o pecado se assenhoreie da nossa vida como outrora, como no passado. No passado, o pecado nos escravizou e foi senhor da nossa vida. Mas quando Jesus Cristo morreu por nós, nós temos a consciência do sacrifício dele, remidor. Nós agora não somos mais escravos do pecado, o pecado não mais domina sobre nossa vida e, portanto, nós não vivemos mais numa prática deliberada do pecado. Nós renunciamos o pecado, nós assumimos uma vida de santificação e nós lutamos contra o pecado. Sim, é verdade, nós ainda pecamos, porque ainda não fomos glorificados. Mas quando pecamos, nós nos arrependemos e buscamos o perdão de Deus e passamos a evitar a prática pecaminosa. Portanto, a prática pecaminosa não se apoia na graça de Deus. A graça de Deus não é uma permissão para viver pecando. E diante dessa verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós lutamos contra o pecado não por uma questão de consciência moral. Os fariseus e os escribas, eles lutavam contra o pecado por uma questão de consciência moral. Eles queriam praticar a lei, eles queriam viver segundo as obras da lei para que fossem justificados por suas obras através da lei.
E nós que entendemos a graça de Deus, nós não evitamos o pecado por uma questão de consciência moral. Nós evitamos o pecado porque nós temos consciência de que Jesus Cristo, ele se sacrificou na cruz do Calvário por nossos pecados. O profeta Isaías descreve que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Note que, para que nós fôssemos libertos do pecado, Jesus Cristo pagou um alto preço. E quando nós lutamos contra o pecado, não é no propósito, no objetivo de uma consciência moral, mas sim porque nós sabemos o quanto o pecado custou caro para Jesus. Nós nos sensibilizamos e nós nos constrangemos, nós nos quebrantamos em nosso coração ao olhar para o tamanho do preço que foi pago por Jesus por causa dos nossos pecados, e por isso nós evitamos o pecado. Nós evitamos o pecado não por uma questão de consciência moral, mas evitamos o pecado sobretudo porque ele custou a vida de Jesus, porque ele custou o sangue precioso de Jesus, custou o sacrifício do Filho de Deus. Quando lemos Isaías 53, o versículo 10, após dizer que em Jesus não houve pecado algum, não houve dolo nenhum, o texto diz: todavia ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, agradou-se de moer Jesus. Jesus foi moído por causa dos nossos pecados. Jesus apanhou, levou chicotadas, até ficar desfigurado por causa dos nossos pecados. E diante dessa consciência, nós viveremos ainda na prática do pecado, nós viveremos ainda a justificar os nossos erros por causa da graça? De maneira nenhuma. Jesus Cristo pagou o preço para que nós não mais sejamos escravos do medo, não mais sejamos escravos do pecado, não mais sejamos escravos da carne. Nós somos livres para servir a Jesus e para dizer não ao pecado. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós somos livres para obedecer a Deus. Somos livres para amar a Deus. Portanto, lute contra o pecado, não por uma questão de consciência moral, mas por saber o quanto Jesus pagou caro para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados. E sim, a graça de Deus é cara. Ela é cara para Jesus. Para nós, porém, ela foi um favor imerecido. Seja grato a Deus por esse favor imerecido todos os dias, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Querido e eterno Deus, nós te louvamos, nós reconhecemos a preciosidade da sua graça. Ela é valiosíssima porque ela nos livra da condenação, nos livra do pecado, nos livra do juízo, nos livra da condenação. Mas a sua graça para o nosso Senhor Jesus custou um alto preço. Ele entregou a sua vida, ele se sacrificou, derramou o seu sangue, ele se entregou à morte para que, através do sacrifício dele, nós fôssemos reconciliados e perdoados pelo Senhor. Nos ajuda a viver em santificação e na luta contra o pecado, na obediência da sua palavra, não por uma questão de consciência moral, mas principalmente por uma questão de amor ao Senhor e por saber o preço que foi pago para que nós fôssemos redimidos do pecado, em nome de Jesus. Amém.